Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Mais um vídeo para o canal. Não fique confuso. É isso aí, mais um vídeo para o canal Não Fique Confuso. Sempre trazendo novidades para vocês, né? Que se inscreve, que acompanha o canal, né, Chico? Isso. Lembrando, né, Chico? Não podemos esquecer de agradecer aos nossos amigos que estão se inscrevendo, que comenta, né? Que curte, compartilha. A gente já estava com saudade. Então, aproveitando aí o agradecimento, também já para pedir. A gente agradece e depois pede. Pede agradecendo. Se inscreve aqui no nosso canal, não esqueça. Felipe, hoje nós vamos falar de Serra Tico-Tico. Serra Tico-Tico, direto e reto. Isso aí, Felipe, vamos Sem lá. enrolação. Serra O Tico-Tico. pessoal tá reclamando aí que está enrolando muito, Felipe. Introdução, vou Vamos lá. curtar. Então vamos começar aqui com a Black & Decker, uma Serra Tico-Tico Hobby, um produto de entrada. E Felipe, o que você tem a dizer desse produto? Para aquela pessoa que quer baixo custo, né, quer começar a ter uma ferramenta básica, né, para quem está começando, a Black & Decker, essa Tico-Tico é a melhor opção, porque é uma ferramenta compacta, levinha, ela tem a falta de algumas opções que as outras têm, mas que você está começando a cortar aquela madeirinha, né, fazer aquelas prateleiras, aqueles pequenos nichos, pequeno trabalho, está começando a se familiarizar com a ferramenta. É uma ferramenta, como você falou, de entrada, né? Tem a potência um pouco mais baixa, não tem controle de velocidade, né? Não tem regulagem pendular, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui. É uma ferramenta de entrada, né? Com a potência, acho que 400 ou 450 watts, 420 watts, então é a potência um pouquinho mais baixa, né, Chico? Então é uma ferramenta É para aquele serviço básica. hobby, não para o serviço hobby, para o serviço... Já falei tudo. Hobby. Para casa, para dona de casa, para o pai, para a mãe, para a filha, para o filho, para quem que está iniciando o seu trabalho, para o vovô, para a vovó, para todo mundo. É uma máquina que dá para você fazer as suas artes. Verdade. Não é isso? Vamos passar para a Stanley? Para Stanley, então, essa aí já começando a falar um pouco mais de evolução da Tico-Tico, né? Essa aqui já é umas 600 watts da Stanley. Já deu uma diferença boa, né? Quase 200 watts de diferença. E quando a gente fala assim dessa diferença de potência, para você que de repente está cortando ali uma madeira macia, um aglomerado, até mesmo MDF, você de repente não sente tanta diferença assim, falta de uma potência, de uma máquina um pouco mais potente. São madeiras macias, né, Felipe? Mas se você for cortar uma madeira mais pesada, né? Uma madeira mais densa, uma saranduba, um IP, enfim, uma madeira mesmo de verdade, você vai sentir falta de uma máquina mais potente, né? Então a 420 watts anterior da Black & Decker, de repente você vai sentir ela um pouquinho mais fraquinha. Essa aqui não, ela já tem uma potência maior e tem umas outras diferenças que a gente vai falar. Então fala aqui, Felipe, dessa chavinha aqui, ó. Essa regulagem aqui, ó, 0, 1, 2 e 3, né? 0 é sem a função pendular, né? O que é a função pendular, né? Quando você vai ligar a Tico-Tico, a gente vai botar aqui um detalhe mostrando, ela tem aquela função que ela faz assim com a lâmina, ó. Ela desce e faz um pouquinho para frente assim, ó. Certo? Ela joga, né? Ela joga para frente. Então, se você está cortando uma madeira na função 0, ela vai só descer, subir e descer. Se você botar na função 1, ela vai dar um leve pêndulo, por isso que é a função pendular, uma leve pendulada para frente assim, ó, fazer esse movimento. Na 2 um pouquinho mais e na 3 um pouquinho mais. O que isso ajuda? Isso, principalmente, assim, é bom a gente deixar claro para quem está nos assistindo, e você que está começando a se familiarizar com a máquina, se você fizer um corte numa madeira MDF, por exemplo, que quiser um acabamento mais perfeito possível, a gente não recomenda usar. Deixa no 0. Bota na função pendular 0 e deixa a máquina trabalhar e vai devagarzinho, deixando Aí nesse caso, Felipe, o que manda é a serra, a lâmina. Também. Uma lâmina no MDF, você bota uma lâmina com mais dente, ela dá mais acabamento. Exatamente. Então, se você vai cortar uma madeira mais bruta, né, aí vai depender. Se você quer um corte com um acabamento máximo possível, ou se você quer simplesmente cortar uma madeira, fazer uma prateleira, mas não quer tanto acabamento, quer, enfim, cortar, tá numa obra, quer fazer um corte de uma madeira para encaixar ali na coluna, quer só simplesmente cortar sem preocupação com o acabamento. Porque tem peças de madeira que elas exigem que seja uma lâmina com menos dente. Sim.
para poder você trabalhar ali de uma forma brusca. Exatamente. Né? Para poder ter uma peça mais dura, uma peça mais grossa. Então, ela requer que seja uma lâmina com menos dente. Você quer dar um acabamento depois, aí você vai jogar numa plana, ou pega uma lixadeira, aí você dá aquele acabamento na peça que você deseja. Mas você precisa cortar. Isso, exatamente. Não, você só tem uma tico-tico, você não tem uma serra circular. Né? Que a serra circular você tem muito mais facilidade para esse corte. E em cima disso que você falou, né, a serra tico-tico é uma serra que vai exigir de você uma prática. Então, de repente, você que comprou uma serra tico-tico agora, quando você começar a dar o seu primeiro corte, o seu corte vai ficar meio torto. Meio torto, né? É uma ferramenta que exige muito mais do profissional, da sua prática ali, do que da máquina. Porque no primeiro corte vai ficar mais torto, no segundo corte, vai ficar um pouquinho mais reto. Então, primeiro, você tem que ter uma prática da ferramenta. Porque é uma ferramenta mais leve, né, Felipe? Mais leve não é para... Você pega uma serra circular, ela tem todo um apoio, né? Tem aquela mesa. Então, quer dizer, ele vai... Você pode até colocar um corte aqui, Felipe, depois colocar assim, um corte da serra circular e uma serra tico-tico, para o pessoal ver a diferença de uma máquina para outra, como é que é. E é verdade. Então, essa função pendular é exatamente para isso. Se você for cortar, por exemplo, uma madeira maciça, Chico, você vai usar a função pendular no 1, 2 ou 3, você vai ver que ela tem um desenvolvimento de corte muito melhor, porque é madeira dura, pesada. Aí você falou sobre a lâmina. Então, você escolher a lâmina adequada, né? Pode até botar como dica 1. Escolha a lâmina adequada, né? Dica 2, conheça a máquina, né? Tem a função pendular. Eu posso usar no MDF? Você vai sentir, a gente tem aqui na prática, a gente faz muito corte de MDF. Você vai sentir que com essa função pendular, ela dá menos acabamento no MDF, porque é uma madeira mais macia, então ela força mais a lâmina. Então, conheça a máquina e conheça também a lâmina, né? Ó, falando de lâmina, o Felipe trouxe alguns modelos aqui, ó. Essa lâmpada aqui, ela tem 4 polegadas, com quantos dentes? 10 dentes, né, por polegada, né? Essa daí, 10 dentes por polegada. 10 dentes aqui, ó. Isso. Ó. Entendeu? Então, quer dizer, tem vários modelos. Ele vai pegar uma tomada do modelo de lâminas que nós temos lá embaixo, a diversidade de lâminas. A gente trouxe algumas aqui, só né? algumas, mas vai fazer uma tomada assim para vocês verem a diversidade de lâminas. É grande. E falando sobre lâminas, aproveitar que você tocou no assunto de lâmina, não tem como não tocar porque é um acessório da Tico-Tico. Então, a lâmina, quando ela tem os dentes para cima, ela dá acabamento do corte embaixo. Quando ela tem os dentes para baixo, ela dá acabamento do corte em cima. Então, às vezes você comprou uma lâmina e tem a Dual Cut, né? Que acabou na nossa... Dual Cut. A gente está em falta aqui, que é da Starrett, que ela tem metade do dente para baixo e metade para cima. Então, ela dá acabamento dos dois lados. Se você quer dar acabamento na parte de cima da peça de madeira que você vai cortar, você olha a sua lâmina. Se ela tiver com os dentes para baixo, perfeito. Se ela não tiver, você inverte a madeira, que você sabe que ela vai dar acabamento do outro lado. Então, dente virado para baixo, acabamento em cima. Dente virado para cima, acabamento para baixo. Ou a Dual Cut, né? Que dá acabamento dos dois lados. Aí você pergunta, por que a lâmina é mais cara? Por que a lâmina é mais cara? Você vê a tecnologia que a Starrett colocou nesse produto para que você tenha mais tranquilidade. Te dê mais facilidade no seu dia a dia. Você não está precisando de virar uma peça de madeira. Tudo tem um porquê, cara. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Essa lâmina aqui corta igual a outra. Beleza, corta. Mas não faz o que a outra faz. É verdade. Porque aí você tendo a ferramenta adequada, né, o acessório da ferramenta, a lâmina adequada, né, o conhecimento tanto da ferramenta quanto da lâmina, você já está com tudo na mão ali para fazer um excelente serviço. Né? O principal você já tem. Aí o conhecimento você vai buscando atrás aqui. A gente humildemente está aqui para trazer um pouco para vocês. Vamos para DeWalt? DeWalt. Pô, essa aqui é uma top das top, hein, Chico? É um sonho, né? De muita gente é um sonho, né? DeWalt. Né? Poxa, 650 watts. Ela também tem Olha essa estrutura aqui, cara, de alumínio aqui, ó, de Zamac, ó. Uma estrutura bem pesada, cara. Bem pesada mesmo, cara. E detalhe, Chico, ela tem a inclinação 45 graus.
Da tico-tico, a inclinação 45 graus, ela não dá um acabamento legal. Muito ruim, muito difícil, né? Você ter um acabamento perfeito 45 graus, como tem na máquina de meia esquadria, né? Por exemplo, que fica perfeito. Mas ela tem situações que você vai precisar, de repente, tá ali encaixando a peça numa parede que está meio fora de esquadro, você tem que comer um pouquinho por dentro sem aparecer. Então, esse 45 graus ajuda muito. Então, Felipe, essa tecnologia que você está falando, né? Esses acessórios que a DeWalt acaba colocando numa tico-tico, é justamente para esse tipo de serviço. Para serviço rápido. O marceneiro está na sua casa. Ele precisa colocar o móvel. Aquele encaixe, aquele corte de 45, ele vai ficar escondido, ninguém vai ver. Porque pelo lado de fora ele vai jogar uma fita borda e acabou o problema. Como está lá dentro, se ele está assim, mas ele está fazendo o quê? A função. Sim. Então, eles desenvolveram isso numa tico-tico para que dê velocidade ao atendimento ao cliente. Ô Chico, o que é interessante nessa máquina, né? Além que é praticidade, ó, com a alavanca só você já destrava e trava. Olha só a troca da lâmina, não tem chave Allen, é só um clique aqui, ó. Maneiro isso. Apertou e encaixou a lâmina, soltou, travou. Maneiro. Então não tem que trocar, por exemplo, essa Stanley, apesar de ser uma excelente máquina, mas atentando para esse detalhe da lâmina, né? Ó, tá vendo? É só um toque. A Stanley também? A Stanley também. Se você pegar uma máquina, por exemplo, a Black Decker, ele tem já dois parafusinhos. Parafuso de fenda aqui, ó. A gente até entende a proposta, né, Chico? Que é a máquina claro. base. Mas, poxa, isso ali na correria, isso é muito importante. Não tem aquele perigo de espanar o parafuso, por exemplo. E na Makita também tem essa diferença ou não? Na Makita, esses modelos, pelo menos, elas são de chave Allen, né? Ela vem com a chave Allen aqui nela, né? Que você afrouxa aqui, encaixa a lâmina e aperta. Que é o modelo mais comum de se ver, tradicional de se ver. Esses dois aqui já é um avanço. É um avanço tecnológico. Eu não sei se tem um outro modelo aqui da Makita que ele faça esse mesmo sistema aqui da DeWalt Stanley. Não sei se isso é patenteado, né? Mas é bom a gente procurar saber, até para colocar isso no vídeo aí, para dar essa informação ao cliente. Porque se não for dessas duas máquinas da Makita que nós temos aqui, que trabalhamos, pode ter uma outra que tem esse sistema. E a gente vai passar essa informação, sim. Isso. E falando ainda tem essas duas máquinas da Makita, né? As duas são de 450 watts, né? A diferença é que essa tem essa função pendular, que a gente falou, né? Isso. Tem essa função pendular, essa aqui não. Fora isso, ela tem a mesma potência, tem a mesma regulagem de velocidade. E por falar em velocidade, Felipe, para que velocidade? Se você for cortar madeira, você pode botar na velocidade mais alta, né? Essa pinça ela vai descer e subir e fazer essa função pendular com mais eficiência. Se for cortar metal, que também corta metal, né? Corta metal, tem a lâmina inoxidável, de metal. Tem lâmina para isso. Aí você tem que botar na rotação mais baixa. Bota na rotação menor, regula. Por isso a importância de você conhecer as características da máquina e saber usar de acordo com a peça que você vai cortar. Vai cortar metal, você bota a regulagem mais lenta, bota a lâmina apropriada para metal, usa a máquina deixando a serra trabalhar, que não adianta você colocar e forçar. Tá com pressa no serviço, mas não adianta. Não adianta você querer forçar, ela vai esquentar, vai quebrar, pode até causar um acidente. Isso aí. E além disso, do acidente, aí você quebra a máquina e vem aqui no balcão. Ou no balcão de outro colega. A máquina não serve. A máquina é ruim. A máquina não aguentou. Aí, mas por quê? Como que foi usada essa máquina? Então, cara, tem um produto que inventaram aí, o tal do Google. É isso aí. Cara, você quer comprar máquina? Faz orçamento, busca antes, faz uma pesquisa. Olha, eu quero cortar isso, isso, isso. Qual a máquina me atende? Essa tá cara. Qual outra máquina mais em conta que me atende? Aí você vai chegando nesse conhecimento e você busca isso na loja. Ou você vai na loja de sua preferência, de preferência aqui no Chico Parafuso. Opa, chama no Zap. Chama no Zap, ou vem aqui pessoalmente. Máquina é um negócio que você tem que vir namorar, né? Olhar a máquina, sentir aqui a máquina, a textura dela,
ergonometria, né? Opa, falou bonito Não é aí. isso? Ergonometria, Eu acho não que é é isso? isso aí, eu não consigo Da nem falar máquina, essa como parte. você aqui, ó, como que você pega na máquina aqui, a empunhadura dela, se é legal, se o que você se sente bem. O peso, né? O Pra ver se vai peso te dar um dela, se conforto. vai te dar um conforto. Então, todos esses detalhes é de extrema importância você, mesmo que você não compre no primeiro momento. Você vem primeiro, conhece a máquina, depois você vai tirar a sua dúvida, pergunta o marceneiro. Mas o cara que já é profissional, ele já conhece a máquina já, de outros carnavais, não vai ter esse tipo de problema. É isso aí. Então, dicas que nós deixamos aqui, eu acho que já vale essa curtida, sua inscrição. Claro, isso é o comentário. E seu comentário, o que você achou. Você tem alguma dica também para compartilhar? Por exemplo, corte em curvo, né? A gente tem uma lâmina, corte curvo costuma ser uma lâmina bem fininha, porque como a máquina vai fazer aquela curva, ela não pode ter a parede muito larga. Então, se você for cortar, fazer um corte em curva, use uma lâmina fina, não use a função pendular, porque vai te atrapalhar muito, e use também uma rotação média, não use também a rotação muito... E mão firme segue ali o trabalho. É isso aí. É isso, Chico. Só agradecer você que ficou até o final do vídeo. Dicas importantes aí para você. Mais uma vez, se tem alguma dica também, comenta aqui embaixo. Curta, compartilha. Nós só temos a agradecer. Muito obrigado você que ficou até o final do vídeo. Se inscreveu, tem se interagido conosco de alguma forma. Galera, obrigado, hein? Não fique confuso. Chico Parafuso é multiuso. Valeu!